Então, gente, a gente chegou nesse mês que é tão importante, né? Começou outubro e a gente lembra logo de quê? Dessa campanha, né? Outubro Rosa, que é uma campanha que tomou força, graças a Deus. É um mês de conscientização sobre o câncer de mama e sobre a importância do diagnóstico precoce. Aqui no Brasil, esse é o tipo mais comum de câncer entre as mulheres, depois do câncer de pele não melanoma. O Instituto Nacional de Câncer, né, aponta um dado preocupante que para este ano são estimados 73.610 novos casos. Mais do que atenção, é preciso fazer os exames anuais de prevenção. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora com a mastologista, a doutora Ednaira Nunes. Olá, doutora. Oi, Shirley, bom dia, tudo bom? Agradeço o convite. A gente já esteve aqui anos anteriores conversando sobre o assunto, que é um assunto super importante, né? Como você falou, é o câncer mais frequente na mulher depois do câncer de pele não melanoma. Tá certo. E a gente sabe, graças a Deus, a gente acompanha, eu acho que de todas essas campanhas, né, que tem os meses referentes, eu acho que Outubro Rosa é que ganhou mais força, né, devido à sua importância. Mas como a gente falou no começo, não basta essas ações para chamar a atenção ao tema, é preciso a gente colocar na prática, né? E aí a gente sabe que a maior arma que a gente tem contra o câncer é justamente a prevenção, né? Daí eu queria que a senhora ressaltasse a importância da gente fazer os exames, né? Não só ficar nas ações, mas efetivar e botar na nossa rotina, né? O Outubro Rosa, por muitos anos, ele vem com essa ideia de conscientizar a população a fazer o exame de rastreamento, que é a mamografia. É o único exame onde a gente consegue ter um impacto na mortalidade pelo câncer de mama. A mamografia ela tem que ser realizada a partir dos 40, naquelas pacientes que são de risco habitual, e ela é realizada anualmente. Ultimamente, a gente tem falado também sobre a prevenção, porque a mamografia ela vai fazer o diagnóstico precoce da doença, mas a paciente, Shirley, chega e quer saber o que é que ela pode fazer para mudar essa perspectiva, essa ideia de ter a doença. Então, assim, o câncer de mama ele está relacionado a múltiplos fatores etiológicos e tem aqueles que a gente consegue mudar, que são alimentação saudável, realização da atividade física, né? É recomendado que a mulher faça 150 minutos de atividade física moderada por semana para reduzir a chance de desenvolver um câncer de mama. E aí, doutora, a gente tem também uma cartelinha que ela explica quais são os principais sintomas, né? Que são coisas que se aparecer no seu corpo, você tem que acender aquele sinalzinho vermelho, sinalzinho de alerta. A gente pode pôr na telinha, então, a nossa cartelinha, que aí a doutora vai explicando aí pra gente, doutora. Pronto, então, ali estão os principais sintomas, né, do câncer de mama. A gente vê o mamilo invertido, essa retração do mamilo para dentro da mama, ela pode ocorrer pelo desenvolvimento de algum nódulo que pode tracionar as estruturas da mama para dentro, né? É um dos sintomas. A secreção no mamilo ela é suspeita quando ela é sanguinolenta ou então em água de rocha e quando ela vem espontânea, principalmente unilateral, tá? O caroço na axila seriam linfonodos acometidos pela doença, geralmente eles já são vistos em fases mais tardias. É comum que a paciente perceba a primeira alteração na mama, esse caroço na axila ele começa a aparecer, na maioria das vezes, em uma fase um pouco mais tardia da doença. Inchaço em parte da mama. A lesão, quando vai se desenvolvendo, ela pode provocar uma reação inflamatória, a mama ela pode ficar um pouco mais abaulada, inchada, pode mudar o aspecto da pele da mama, ela pode ficar avermelhada. Tem uma alteração que a gente chama podorange, que é a mama em casca de laranja. Ela pode ficar com aquele aspecto igual a uma casca de laranja. Realmente, aqueles furinhos, é uma reação inflamatória provocada pela lesão. A pessoa sente dor nesse local onde tem o nódulo, ele é dolorido? Não, muitas vezes ele é indolor. A dor, ela está mais relacionada às alterações hormonais, principalmente quando ela está próxima daquele período menstrual ou então prestes a entrar na menopausa, aquelas mudanças hormonais, isso está mais relacionado à dor na mama do que propriamente o nódulo, o câncer de mama. Quando ele começa em fase inicial, geralmente ele não provoca dor.
quando ele provoca dor já em fase mais avançada. Se a gente pôr de novo a cartelinha, que tem alguns outros sinais, né, que a doutora pode ir explicando. O inchaço, né, pode ser tanto em parte da mama como na mama toda. A gente pode ver uma assimetria, às vezes a mama fica inchada como uma toda, diferente da outra mama que está saudável. A pele com aspecto enrugado, é essa que eu falei, a poldoranja, a casca de laranja. Né, doutora? Isso. A dor na mama ou mamilo, como a gente já adiantou, né? Certo. Geralmente nas fases iniciais a doença ela não tem sintoma de dor. Ela costuma doer já em fases mais avançadas. E tem a irritação na pele, pode acontecer quando a lesão ela é próxima da pele, ela não é tão profunda, ela é mais superficial, ela pode provocar alguma feridinha, uma alteração de hipercromia, a mama fica mais vermelha, né? Assim, de todos esses sintomas, o que a gente costuma ver com mais frequência no consultório é a palpação do nódulo. A maioria das pacientes chegam e falam, doutora, ao banho, fui fazer o toque na mama, percebi um caroço. E justamente assim que começaram as campanhas, né, a gente via que isso batia-se muito nessa tecla da questão do autoexame. Mas é importante a gente, né, falar e ressaltar que o autoexame em si só, ele não adianta, né? Você tem que aquilo que sirva de alerta, mas que você tem sim que procurar um profissional para daí fazer todos os exames necessários, né, doutora? Exatamente, Shirley. O autoexame, ele vai detectar o nódulo já em um estágio clínico. A nossa intenção é sempre tentar fazer o diagnóstico precoce antes dele ser sentido pela paciente. E aí que entra os exames de rastreamento, é você fazer a mamografia de rotina, a ultrassom quando tem indicação e detectar a doença antes dela ser sentida pela paciente, porque quando a gente faz o diagnóstico de forma precoce, a gente consegue aumentar a chance de cura, além de que diminui a agressividade do tratamento. Quando o câncer de mama é diagnosticado em fase precoce, às vezes você consegue evitar uma quimioterapia, por exemplo, você faz o tratamento só com a cirurgia ou com a radioterapia. Então, é esse o nosso objetivo. O autoexame ele é importante porque vão existir aqueles nódulos que são chamados de intervalo, eles podem aparecer entre uma mamografia e outra, então a mulher tem que conhecer o seu corpo, mas ele não dispensa a realização da mamografia. Então, e esses exames, doutora, eles são indicados, né, uma vez ao ano. Existem alguns casos que o intervalo é até menor, né, a cada 6 meses, mas isso vai depender, né, do que a mulher já tem, né, no seu histórico. Muitas vezes elas apresentam cistos, né, nódulos que não são malignos. Sim. Então, esse tempo, né, do exame ele é determinado de acordo com o perfil de cada paciente, né, doutora? Exatamente. Aquela paciente que a gente chama de risco habitual, ou seja, ela não tem uma história familiar de alto risco para câncer de mama, ela não tem nenhuma lesão na mama, então a recomendação é que seja realizada a mamografia uma vez por ano, a partir dos 40 anos. Então, assim, se ela foge desse protocolo, ela já é uma mulher que tem a mãe, a irmã que tiveram câncer de mama, ou então ela tem um nódulo que é provavelmente benigno, mas que não fez biópsia, precisa de um acompanhamento, então geralmente a gente faz esse segmento de 6 em 6 meses. E é bom que se diga também para quem faz o autoexame que nem todo carocinho ou nódulo que você sinta vai ser maligno, né? Existem outras doenças da mama, né, que precisa apenas desse acompanhamento, né, doutora? Sim. Como os cistos, né, também são líquidos. Então tem que ter essa diferenciação e você não se assustar tanto, né, diante do autoexame. Exatamente, Shirley. Na verdade, a maioria dos casos não é, né? Então, a maioria das vezes que a paciente vai palpar um nódulo, aquele nódulo muito provavelmente não vai ser um câncer. O câncer é a minoria dos casos, né? Então, caso a paciente a mulher sinta um nódulo durante o autoexame, ela tem que procurar o médico, fazer exames para investigar, lógico, tem que ser o quanto antes, mas tentar manter a calma, a tranquilidade, porque na maioria das vezes vai ser um nódulo benigno. Tá certo, e é esse o objetivo desse mês, gente. Não é só a gente ficar falando, a gente tem que colocar na prática e daí fazer da nossa rotina mesmo a nossa visita ao médico, ao ginecologista. Eu acho que a mulher está até um pouco mais, assim, vamos dizer, avançada em relação a isso, porque a gente já tem essa consciência da necessidade da gente estar repetindo os nossos exames, né, doutora? Com certeza. Eu estava observando, Shirley, quando você começou o programa, você falou que a estimativa
de casos novos é de 73 mil casos para 2023. A gente pegou que 2022 foram 69 mil, 2021 foram 66 mil casos. A gente observa que essa incidência ela vem aumentando ao longo do tempo. Isso ocorre devido ao estilo de vida da mulher que tem mudado, estilo reprodutivo, estresse, excesso de trabalho, sedentarismo, tudo isso tem aumentado a quantidade de casos, mas graças a Deus a gente tem visto que a mortalidade está diminuindo, né? Que é importante. Por conta das campanhas, porque as mulheres estão fazendo mais exames, isso é muito bom. Tá certo, doutora. A gente agradece a sua participação, é sempre muito importante a gente estar falando desse assunto, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço.